Informação ao meio-dia, com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Boa Nova. São as notícias ao meio-dia. Em destaque, a ATL da Fundação Aurélia Mardinis encerrado depois de 3 alunos da EB1 de Oliveira do Hospital testarem positivo para a Covid-19. Olhamos para a região, Tábua com 15 novos casos ativos, Arganil soma mais 26 recuperados, nelas com mais 6 novos casos e Carregal com mais 5, Tondela soma mais 8 infecções ativas. Há 113 concelhos com mais regras em novo período de emergência que começa hoje. A Ordem dos Médicos alerta que para o vírus não há Natal nem Ano Novo e saiba que neste dia 6 distritos do continente estão sob aviso amarelo por causa da chuva. São os títulos que vamos desenvolver. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. Muito boa tarde. O espaço de ATL da Fundação Aurélia Mardinis no concelho de Oliveira do Hospital foi hoje encerrado depois de, na semana passada, 2 alunos da EB1 da cidade terem testado positivo para a Covid-19. Já nesta segunda-feira, o ATL foi também informado de que um terceiro aluno se encontra infectado. A informação foi confirmada esta manhã à Rádio Boa Nova pelo presidente do Conselho de Administração da Fundação Aurélia Mardinis, Álvaro Herdade, adiantando que a decisão de encerramento do espaço foi tomada em articulação com as indicações dadas pela delegada de Saúde Pública, Guiomar Sarmento. Carla Oliveira, educadora da Fundação responsável pelo espaço da ATL, explicou que os casos foram reportados por familiares e que a situação foi transmitida imediatamente à delegada de Saúde, que posteriormente fez chegar a informação de que a FAD teria que encerrar o espaço devido ao número de casos positivos no ATL. Neste momento são 3 os alunos que se encontram infectados. Na semana anterior já tínhamos sido contactados pelos familiares relativamente a 2 situações de crianças que estavam infectadas, que pertencem ao primeiro ciclo, portanto, da escola básica. Na segunda-feira, esta última segunda-feira, tivemos contacto de mais um familiar relativamente a um outro caso, o qual transmitimos imediatamente à delegada de saúde e que posteriormente nos fez chegar a informação de que teríamos que encerrar o espaço devido ao número de casos existentes no nosso ATL. Portanto, no total serão 3 casos. Neste momento estão 3 casos identificados, exatamente. Apenas alunos? Sim. As funcionárias foram testadas ainda antes de começar destes casos surgirem, imediatamente antes, e está uma educadora infectada, mas não está diretamente ligada com a ATL e já está em baixa, há algum tempo, já não está na instituição e, não pertence ao nosso conselho e está a ser orientada pelo delegado de saúde da sua área de residência. Educadora Carla, no total, quantos alunos habitualmente frequentam o espaço da ATL? Cerca de 65. Depende, tendo em conta os horários diversos que eles têm, são cerca de 65 no espaço, Portanto, esses são os alunos que então, a partir de hoje, não podem frequentar o ATL. Sabe por quanto tempo? Até dia, segundo a orientação da doutora Guiomar Sarmento, a nossa delegada de saúde, até dia 18 de dezembro. Nesta altura vão também fazer testes, outros colegas? Qual é que está a ser o procedimento? Já estamos a aguardar, já tínhamos previsto e a nossa direção já nos tinha dado orientação para sermos testadas novamente. Nós fomos há cerca de 8 dias atrás, foi na segunda-feira anterior, e iríamos fazer novamente testes esta semana, que seria amanhã. Mas, tendo em conta esta situação, iremos ser ainda testadas em princípio hoje. Se tudo correr como previsto, ainda será no dia de hoje. Quanto aos alunos, sabe-se, portanto, serão alunos todos da mesma turma? Não. Não? Não. Os 2 primeiros casos pertencem à turma que está encerrada, do primeiro B. O outro caso pertence a uma turma diferente. 3 alunos infectados com Covid-19 que levaram então ao encerramento do espaço
espaço de ATL da Fundação Aurélio Amar Diniz. Nesta instituição também uma educadora testou positivo para a Covid-19, é contudo uma educadora que não está diretamente ligada com o ATL. As funcionárias e técnicas do Jardim de Infância ATL vão então ser novamente testadas. Há também aqui a indicação de que uma turma da escola EB1 da cidade está encerrada, ou seja, os alunos estão em casa. Este terceiro aluno que testou positivo é de uma segunda turma, ou seja, de uma turma diferente. Em articulação com a delegada de Saúde Pública, Guilmar Sarmento, a Fundação Aurélio Amar Diniz procedeu hoje ao encerramento do seu espaço de ATL. O Concelho de Tábua registrou 15 novos casos ativos por Covid-19. Já o município de Arganil conta com mais 26 recuperados, fazendo um total de 122 pessoas recuperadas da doença. O município de Tábua anunciou ontem que dos 9 casos ativos na passada sexta-feira, 8 deram como recuperados e 1 perdeu a vida. Tábua tem, a esta altura, 15 novos casos ativos e um total de 113 recuperados e 2 óbitos. Já o Concelho de Arganil soma mais um novo caso ativo, o que faz um total de 22 infecções ativas pelo novo coronavírus. Arganil registrou mais 26 recuperados e um óbito. O Concelho contabiliza agora 122 recuperados e 3 óbitos por Covid-19. Já o município de Nelas registrou nas últimas 24 horas 6 novos casos ativos por Covid-19 e Carregal do Sal contabiliza mais 5. O Concelho de Tondela soma mais 8 infecções ativas e a lamentar mais um óbito. Já Mangualde reportou 2 novas infecções ativas pelo novo coronavírus. No Concelho de Nelas foram reportados pela Autoridade de Saúde Pública Concelhia 6 novos casos por Covid-19. No total existem 96 casos ativos. Desde o início da pandemia já foram registados 246 casos acumulados, dos quais 148 já recuperaram e 5 perderam a vida. A Câmara de Carregal do Sal anunciou ontem a existência de 5 novos casos e mais 2 recuperados da doença. No total, o município tem 13 casos ativos, 62 recuperados e 75 casos acumulados desde o início da pandemia. Já o município de Tondela, nas últimas 24 horas, teve conhecimento de 8 novos casos de infecção por Covid-19. Foi também reportado mais um óbito de um dos utentes do lar do Sameiro, não podendo deixar de manifestar os sentimentos familiares e amigos. Assim informou o município na sua página oficial do Facebook. Neste momento, no concelho existem 144 casos ativos e o total de 191 recuperados. Desde o início da pandemia já foram contabilizados 339 casos acumulados e 4 óbitos causados pelo vírus Covid-19. O Concelho de Mangualde soma também mais 2 casos ativos. Desde o início da pandemia, Tondela registra 329 casos acumulados, dos quais 76 estão ativos, 242 já recuperaram e 11 perderam a vida. E nesta quarta-feira deverão também ser atualizados os números da Covid-19 no Concelho de Oliveira do Hospital. De sublinhar que, de acordo com a última atualização feita na passada sexta-feira, o município oliveirense registra um total de 42 casos ativos. 28 pessoas do Centro Social de Vales do Rio, no Concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, tiveram resultado positivo à Covid-19, sendo 14 utentes e 14 funcionários. Além disso, também há confirmação de um caso positivo na Junta de Freguesia do Peso e Vales do Rio, pelo que as instalações da Junta e do CTT nas 2 localidades vão estar encerradas ao público durante 14 dias como medida preventiva. Em relação ao Centro Social, a instituição e a Junta de Freguesia emitiram um comunicado conjunto no qual explicam que já foram realizados testes a todos os utentes da estrutura residencial para idosos, bem como do centro de dia e do serviço de apoio domiciliário. Na estrutura residencial para idosos, todos os 12 utentes tiveram resultado positivo ao novo coronavírus, enquanto na valência de centro de dia, dos 14 utentes, 2 tiveram teste positivo. Já no serviço de apoio domiciliário, com 14 utentes, os resultados foram todos
testados negativos. Há ainda 14 funcionários infectados, de um total de 21 colaboradores. Segundo a informação, foi criada uma equipa de gestão de crise que irá acompanhar diariamente a situação e procederá à análise e à comunicação da evolução do surto periodicamente. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançam amanhã, dia 10, a campanha de segurança rodoviária Ao Volante, o telemóvel pode esperar, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2020. A decorrer entre os dias 10 e 14 de dezembro, a campanha tem como objetivo alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso do telemóvel durante a condução. O novo período de estado de emergência em Portugal, que vigora até 23 de dezembro, iniciou-se às 0 horas de hoje, com um total de 113 concelhos do continente em risco de transmissão de Covid-19 extremamente elevado ou muito elevado. No sábado, o primeiro-ministro António Costa disse que a estratégia do governo é manter o esquema, que já está em vigor até ao Natal, reduzindo depois um pouco as restrições nas festas. No caso do Natal e do Ano Novo, as medidas também já anunciadas serão sujeitas à avaliação no dia 18 para confirmar a tendência de melhoria da pandemia de Covid-19. Em novembro, o Executivo tinha já dividido os 278 municípios do continente em 4 grupos, consoante o nível de risco de transmissão: moderado, elevado, entre 240 e 480 casos por 100 mil habitantes, muito elevado, entre 480 e 960 casos, e extremamente elevado, mais de 960. As listas podem ser consultadas no site covid19estamosone.gov. Nestas 2 semanas que hoje se iniciam até às 23 horas e 59 de 23 de dezembro, não há proibição de circulação de concelhos em todo o continente e mantêm-se então regras mais apertadas para os territórios de risco extremamente elevado. Estão nesta situação 35 concelhos e para os concelhos com risco muito elevado, sendo 78, incluindo a proibição de circulação na via pública entre as 13 horas e as 5 horas nos fins de semana, de 12 e 13 e de 19 e 20. A Ordem dos Médicos alertou que para a SARS-CoV-2 não existe Natal nem Ano Novo e que todas as reuniões são oportunidades de transmissão e infecção, por vezes com consequências irreparáveis. Numa nota enviada às redações, o bastonário, o Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para a Covid-19, afirmam que o número de novos casos de infecção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias a nível nacional se mantém muito elevado, continuando a representar um risco significativo para a segurança de todos e a integridade do Serviço Nacional de Saúde, pelo que no documento adiantam que neste período de maior festividade e proximidade familiar, a adesão e o respeito pelas medidas de prevenção de transmissão da pandemia são essenciais e indispensáveis para protegermos os nossos familiares e, em particular, os de maior risco, tais como os mais idosos e com doenças crónicas. E nesta quarta-feira, dia 9, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real e Viseu estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, uma previsão que se mantém também para amanhã, quinta-feira. Estes 6 distritos vão estar assim sob aviso amarelo entre as 21 horas de hoje e as 6 da manhã de quinta-feira, devido à previsão de chuva, por vezes forte. O IPMA prevê para hoje, nas regiões do Norte e Centro do continente, céu geralmente muito nublado, com abertas no interior até ao final da manhã e períodos de chuva, em especial a sul do sistema montanhoso Monte Junto Estrela. A partir do final da tarde estão previstos períodos de chuva, por vezes forte e persistente no Minho, estendendo-se gradualmente à restante região. Também está prevista a formação de gelo ou geada nas regiões do interior. Para a região sul prevê-se céu geralmente muito nublado. Espera-se ainda vento
fraco a moderado, que poderá ser forte nas terras altas. As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 0 graus na Guarda e em Bragança e os 10 graus em Lisboa e as máximas entre os 7 graus na Guarda e os 18 em Faro. Já no concelho de Oliveira do Hospital, os termómetros variam hoje entre 1 grau de mínima e 11 graus de temperatura máxima. 12h15, chegamos ao final desta edição informativa na Rádio Boa Nova. Estes conteúdos estão também disponíveis em radioboanova.pt e nas nossas redes sociais. Às 3 da tarde voltamos a conferir a atualidade numa edição de notícias com a jornalista Beatriz Cruz. Boa tarde com a Rádio Boa Nova, porque é hora disso também um bom almoço. Mantenha-se na nossa companhia. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Liliana Lopes.